Oi! E aí, galera? Boa noite! Como é que vocês estão? A live tão esperada, a nossa live com o Caio Fábio, famoso Caião. Para alguns, Caião. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E a gente espera que hoje todo mundo que entrar, que escute Caio Fábio falando, possa se libertar de toda acusação. Amém! Espero que seja tudo muito bem com vocês. Já vai compartilhando aí com todo mundo, com seus amigos, com os familiares. Daqui a pouco o Caio entra. Isso. E eu tô nervosa, gente. Como é que você acabou de me falar, amor? Eu tô muito nervosa porque o Caio foi a primeira pessoa que eu escutei falando sobre... a frase que eu ouvi ele falando foi: o que Jesus falou contra homossexuais? Nada. Então, eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, e aí foi daí que eu comecei a pesquisar e o meu coração começou a ficar mais leve em relação à minha sexualidade. Eu comecei a me aceitar e comecei a saber que Deus também me aceitava. Então, é isso. Por isso, o nervosismo, porque o Caio é uma pessoa muito importante para mim. Glória a Deus por isso. Compartilha então. Manda pergunta quem não mandou, que a gente vai falar com ele aqui ao vivo. É isso aí. Daqui a pouco ele tá entrando aí. Vamos aguardar, galera. E no final da live tem uma surpresinha, como nas anteriores, hein? Geise tá falando ali que eu também, Gi. Então ele foi muito importante, acredito, para muita gente, né, gente? Glória a Deus por isso. Com Jesus certeza. é lindo. Caio é um marco. Eu acredito que ele que foi o primeiro a colocar a boca no trombone e falar sobre essa questão. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Boa noite, todos e todas que estão falando aí com a gente. Não esquece de mandar perguntas, dúvidas e essa parabenização para ele também, né? Que ele tem sido importante para a nossa comunidade, no nosso meio, assim como tantos outros. E nós louvamos ao Senhor por isso, né? Deus é lindo. Exatamente. Galera, a gente criou um grupo lá no Telegram também. Depois tem lá no Story um linkzinho, você clica lá e entra no nosso grupo. É bem legal porque a gente faz algumas coisas diferentes do Instagram. Então, quem quiser entrar nesse grupo, vai lá. Tem um canal do YouTube também, tá? Você vai lá no YouTube, Jesus Hope. A gente também posta alguns vídeos lá, então acho que é interessante vocês assistirem também. Os vídeos mais longos, né? Eles não ficam aqui no Instagram, então dá uma acessada lá, já se inscreve, manda pra todo mundo também. Boa noite, quem tá dando boa noite aí, Natália. Opa! Estamos lendo aqui, tá? Os comentários. E durante a live, eu sou Janelle Real, que fico respondendo aqui, tá? Com o celular na mão respondendo vocês. Deixa eu ver aqui esse comentário grande. Na igreja onde eu ia, as pessoas descobriram que eu sou gay e falaram que eu não posso cumprir o chamado que ele tem pra mim. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é cantar e quero muito cantar. O Ítalo Silva. Silva. Fica na live e seja liberto desses pensamentos das pessoas hoje, em nome de Jesus. Vai ouvir tudo que o Senhor tem para falar para você, tá bom? Sim, com certeza. Você vai poder voltar a cantar para Jesus. Em nome de Jesus, pode começar já a louvar Ele aí na sua casa, louvar Ele onde você estiver, porque nós somos livres para ministrar a palavra, para falar de Jesus para outras pessoas. Então, não fica pensando que você não é livre, não. Nós somos. Jesus morreu por nós também, sabia? Não tenha essa certeza a partir de hoje. Exatamente. A gente fez um convite aqui para o Caio. Vamos aguardar ele aceitar o convite para entrar. Oi, Liz, por nada.
Jesus, ele manda e a gente faz. Quero essa camisa. Tem algumas dessa cor. Preta e branca estão esgotados. Manda um direct pra gente, que a gente manda pra você aí, onde você estiver. A gente olha o preço do frete, tudo direitinho. Estaremos em São Paulo no último final de semana de setembro. Então, quem for de São Paulo, quiser a camisa, a gente leva e encontra, tá bom? Isso aí. Boa noite, Thay. Estava ansiosa pela live hoje, amém. Isso aí. Caio Vamos lá, o Caião pediu aqui para... Depois a gente bate mais papo, hein? Prazer falar com vocês. Nós somos de Belo Horizonte, BH. Eu sou mineira, Gia é carioca, mas nós moramos em Belo Horizonte. Isso. Vamos lá, eu aceitei o pedido. Convida ele de novo. Eu vou convidar ele novamente aqui. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Se você está chegando agora, não assistiu nossos vídeos, nossos reels, os nossos reels, os nossas séries, assiste lá, entenda um pouco mais desse evangelho. Oi. Para todos e todas. Olá! Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Tudo em paz comigo, tudo ótimo. Reverendo Caio Fábio, posso chamá-lo de Caião? Pode, à vontade. Meu nome é Caio. Então, tudo que deriva daí sou eu. Então tá ótimo. A gente está muito feliz que o pessoal não sabe, mas o Caio foi uma pessoa assim que a gente mandou o convite para ele e ele aceitou imediatamente o convite. Então, eu inclusive fiquei feliz demais porque você, Caio, faz parte da minha história, né? Da minha história Amém. cristã. Então, assim, faz parte da minha libertação de toda a condenação que um dia me fizeram. Então, eu fiquei feliz demais, te agradeço muito por você ter aceito. O prazer foi meu e sempre será. Um privilégio falar a mensagem do Evangelho para grupos humanos que são tão oprimidos pelo preconceito, pela falta de amor, de respeito e pela reverência do ser da pessoa. E isso mexe comigo porque é uma blasfêmia você tratar o próximo de tal modo que ele não saiba ou não goste de quem ele é, sendo que não há nada errado com ele. Então, todas as vezes que há essa oportunidade, eu me manifesto a vida inteira, não é de hoje, desde o início do meu ministério, que eu nunca deixei isso passar em branco na minha frente. Com o passar dos anos, eu fui ficando cada vez mais intenso, à medida em que o problema foi ficando pior. Mas eu cresci com um primo gay e a minha primeira memória de andar, brincar, engatinhar, as minhas primeiras memórias de interação foram todas com os meus primos, minha irmã e meus primos, e esse primo gay, que era um dos muito amados e queridos da minha vida, que faleceu agora há 3, 4 anos de um ataque súbito do coração, ainda novo. Com 60, ele faleceu com a minha idade, com a idade que eu estou hoje. Ele tinha 67 para 68, quando teve um ataque cardíaco e morreu. Mas depois, a vida inteira, os gays sempre olharam para mim e viam que eu não tinha nenhum preconceito.
Eu digo antes de me converter. Eu sempre tive uma legião de amigos gays. Amigos de Sim. todos os tipos. Eu nunca selecionei amizades pela sexualidade da pessoa. Eu sempre quis ter gente boa perto de mim. Aí depois eu me converti. E aí quando eu me converti, foi quando eu sofri o primeiro risco de me tornar uma pessoa pior do que eu era antes de me converter, em relação a isso. A conversão me melhorou em quase tudo, mas a tentação era ficar pior nessa área, porque eu era natural com todo mundo, de qualquer que fosse a escolha ou a definição ou a identidade de gênero que a pessoa fizesse e tivesse e fosse. Então, aí depois de convertido você começa a ouvir. Naquele tempo você ouvia pouco, há 50 anos. Você não chegava na igreja e o tema principal era homossexualidade. Não era mesmo. O tema principal daquela época era a libertação de drogas, porque o movimento hippie estava na crista de todas as ondas e eu morava na experiência mais profunda com os hippies, eu morava em Manaus, e lá era uma capital de hippies, por causa dos chás de cogumelo, cogumelos, alucinógenos naturais, ayahuasca e outras muitas coisas. Vinha gente do mundo inteiro. Então, quando eu me converti, eu já era amigo deles antes, pelo interesse nas mesmas coisas, e agora que eu me converti, eu tinha um acesso a eles que ninguém tinha no mundo cristão, bem como também a classe social mais alta, a cidade toda, eu era muito conhecido, antes de me tornar cristão. E aí eu aproveitei que eu tinha ficado conhecido pelas razões erradas, e aí aproveitei esse relacionamento variado para começar a pregar o Evangelho. E uma das primeiras coisas que aconteceram é que muita gente gay ou lésbica começou a me procurar. E às vezes eram pessoas bem mais velhas, era gente do armário, que já estava no armário há muitos anos. A vida As inteira, né? primeiras procuras foram mulheres de 40 anos, naquele tempo já era uma certa idade. A pessoa Sim. começava a envelhecer depois dos 40. A música dizia: eu não confio em ninguém com mais de 30 anos, eu não confio em ninguém com mais de 30. Então, era outro conceito. Você adolescia com 13 anos, ficava adolescente, saía da adolescência com 19 para 20 anos, ficava adulto daí em diante, e escreveu, não leu, o pau comeu, e todo mundo esperava que você virasse uma pessoa, no mínimo, como seu pai era, naquela idade, e a sua mãe. Então, era outro planeta, outro mundo, outra sociedade, outra cultura. E eu comecei a ser muito procurado por mulheres de 40 anos, que tinham cansado dos seus maridos, que tentaram tudo para ficarem heterossexuais com os seus maridos. Tiveram filhos, mas os caras eram ruins de chifra também, grosseiros e toscos, brutos. Então, nem para serem amigos eles serviam. Nem para o Tava cafuné, pior ainda, né? nem para aquela amizadezinha, mesmo que fosse pouco sexuada, mas uma amizade, já tem filhos juntos, isso e aquilo. Não, eram muito brutos e machistas, chauvinistas, e a mulher já não gostava mesmo do barato, a atração natural dela era outra. Aí ia me procurar, dizendo: olha, eu sofri esse casamento 20 anos, 18 anos,
não aguentei mais, sempre tive uma atração pelas minhas amigas, até que me apaixonei por uma e eu tô junta. E agora eu não sei mais o que fazer. E eu estou aqui querendo saber, não é nem o que eu faço aqui na Terra, é para onde eu vou, se eu vou para o inferno. E todo mundo já vinha com esse papo de inferno. E aí logo depois começaram a vir os garotos. Os garotos que eram assim mais efeminados, tinham um jeitinho um pouco mais feminino, e aí eram mais sacados. Na adolescência já começavam a ter relações ocultas com alguns amigos, e os pais começavam a perceber, aí a opressão surgia, eles acabavam lá comigo, querendo ajuda. O que é que eu faço e tudo mais. E eu tinha, meu Deus, 18 anos quando eu me converti, e já foi assim desde o início. Já nasci no ambiente, os amigos eram assim, e depois tratei de pessoas também assim, de todo mundo, de todos os gêneros e com todas as angústias. E foi assim a minha vida toda. Quando nós chegamos em 1995, eu creio, o meu filho mais velho, o Ciro, aproveitando a circunstância de que a mãe dele estava operada, e eu estava no hospital acompanhando-a, e ele chegou lá, era assim, finzinho do dia, estava um pouco escuro o quarto, e ela ainda anestesiada. Tinha feito a cirurgia, mas não tinha saído da anestesia. E aí ele viu que eu estava sozinho e ela adormecida, e aproveitou e falou: pai, eu queria não deixar passar de hoje a conversa que eu preciso ter com você. Aí me falou que desde que ele se entendia por gente, ele se sentia gay. Desde que ele começou, desde muito cedo, e como todo mundo lá em casa foi muito precoce, a começar da minha precocidade, e eles também foram. E o Ciro disse desde 6, 7 anos que eu tenho certeza que eu sou gay. E eu falei que namorava com a fulana só para você e a mamãe ficarem assim, animadinhos. E como nós éramos crianças e a gente passeava de mãozinhas dadas, ficava bonitinho, até eu gostei daquele papel. Aí depois disso eu namorei outra menina da igreja, aí só para me sentir normal. E aí namorei, fiquei noivo da fulana, e nesse período que ele falou isso, eu pensei que ele ainda era noivo dela. Aí eu falei: e aí, o que aconteceu? Ele falou: terminei o noivado ontem. E eu falei: por causa do fato de você se sentir gay? Ele falou: claramente por essa razão. Porque quando nós começamos a ter intimidade, cada vez mais intimidade, ela naturalmente queria transar. E normalmente é o homem que toma essa dianteira, que quer logo, é mais apressado. A menina é mais resguardada, pelo menos naquele tempo elas eram, né? Então, e aí, e eu comecei a fugir do barato, da onda. E ela queria, uma menina bonita, gostosa e tal, por que eu iria fugir? E eu fui escapando daqui, dali, até que chegou o dia em que não deu mais. E eu falei para ela era minha melhor amiga. E graças a Deus ela me entendeu. E a gente terminou ontem para poder sacralizar o fato de que eu sou um gay solteiro, para poder ter paz na minha consciência, para encontrar alguém.
porque eu não quero ser um gay promíscuo. É por isso que eu estou aqui com você. Porque eu vejo os amigos gays que eu tenho, que são de igreja, filhos de pastores, eles todos vivem uma vida muito promíscua. Porque eles não vivem no armário, vivem escondidos, são gays de sexta à noite e sábado à noite, de boates nas quais eles variam para não ficarem muito conhecidos nas mesmas, para não encontrarem um outro crente da igreja e terem o segredo rompido, porque são filhos de pastores ou de líderes. Então, e eles se promiscuem, porque não podem ter uma relação contínua, escondidos daquele jeito. Todo mundo quer ter uma relação aberta e você é o único que fica escondido. E eu não quero. Então, mesmo você sendo a figura evangélica mais sacralizada e semi-adorada do país, como eu era, durante todos os anos 70, 80, 90, era aquele incensamento unânime à minha pessoa, de ponta a ponta de toda a igreja evangélica. Ele falou: eu sei o peso de ser teu filho e sei o peso de você ser você e de carregar as responsabilidades todas que você carrega, tantas organizações que você preside e criou e que dependem da sua imagem ilibada, limpa, pura. Eu não quero trazer nenhum problema para você, pai. Mas eu não quero me esconder de você jamais. Você me ensinou o Evangelho. Eu aprendi o que é o Evangelho de Jesus. E aprendi o significado de que Deus ama a transparência e a verdade, a sinceridade de coração. Então, podem me acusar de tudo, mas de insinceridade, não. Eu vou tratar isso desse jeito. Não vou sair gritando, nem botando uma abóbora na cabeça, mas não vou viver escondido. Nem vou atrofiar minha identidade, nem minha maturidade por nada. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso. E eu quero ver a sua individuação plena, linda e bonita, cada vez mais. E ela viaja por dentro de quem você é, nessa dimensão também. Aí ele perguntou: você quer que eu vá para longe daqui, fique longe daqui? Eu digo: jamais. Eu quero que você fique comigo mesmo. E eu não tenho filho nenhum para esconder. E não tenho filho nenhum para negar. Eu sou pai de todos os meus filhos. Assim como meu pai foi meu pai, apesar de tudo. Porque vocês todos somados naquele tempo, eu dizia, não dão um braço esquerdo de problemas que eu dei para o meu pai. Então, meu Deus, você não me é um problema. Vocês não são problema. E a sua situação não é nada além de ser algo como a minha. Eu também tenho uma condição de natureza sexual, só que é hétero. E você tem uma condição de natureza sexual, e a sua condição é homossexual. E outros têm outras condições de gênero, de identidade, de natureza. E tem várias razões pelas quais, genuinamente, as pessoas possam ser de uma expressão sexual diferente das outras. E eu identifico várias razões pelas quais isso possa acontecer. Legítima e genuinamente, precisa ser respeitado, de qualquer que seja a forma. Eu disse isso para ele naquele tempo. E pronto. Enfrentei o mundo todo, né? Quando a notícia correu, e esse é um meio, vocês sabem muito bem,
o meio evangélico é um meio perverso. E para uma Conhecemos. pessoa como eu, era como dizer que o Papa Francisco gostava de, sei lá o quê, de criança. E foi um escândalo que fizeram com o meu filho. Em 95, Horrível. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Eu ainda levei chibatada por causa disso até 2004, mais ou menos, 2005, eu ainda levei de vez em quando. Mas eu nunca senti nada e nunca Glória a olhei para Deus. trás. Eu não sinto, a minha casca é muito grossa, sabe? Eu venho Isso lá é bom. da parentela da moçada que se foi há 65 milhões de anos, dos Tiranossauro Rex, daquelas cascas grossas. Então, pode bater que não dói. Eu estou indo adiante, olhando sempre para um desafio melhor. E Mas Jesus é desculpe, a eu nossa cheguei aqui e justiça. já cheguei falando. É isso Mas aí mesmo. a gente fica Sensacional. aqui, ó, só ouvindo, né? Porque... Mas, cara, É. nessa época, quando seu filho falou, contou pra você sobre essa situação, Uhum. você já tinha noção desses versículos que são usados, né, para Noção nos não, condenar. eu era o Caio Fábio. Eu não tinha Então você já noção, sabia, mas assim, eu era mas você já, conhecido, já era um dos caras considerados que sabia a Bíblia de cor, teologia de tudo que é é, tipo, resposta apologética para todas as questões, todos os problemas, tudo. E sim, conhecia todas as você, seitas, os argumentos. sobre esses versículos, você tinha um entendimento da mesma forma que você tem hoje, ou mudou, ou era um Olha, entendimento diferente? Como que era? não, eu me converti ao Evangelho. Sim, Então, quando você se converte ao Evangelho, você se converte a Jesus, ao ensino de Jesus. Aleluia. sim, Então, eu não me tornei discípulo de Moisés, eu me tornei um conhecedor da Bíblia toda com muita habilidade, e maestria, e estudo, e detalhamento, e transfundo histórico, cultural, e cultura judaica, cultura paralela à Bíblia do Velho Testamento, as culturas dos rabinos de Israel, o pensamento e as variedades das interpretações rabínicas. Quando é que, de fato, os textos da Torá, de Moisés, do Pentateuco foram escritos? E aí você vai atualizando todo o seu conhecimento canônico, vendo a evolução do processo, vendo a aplicabilidade daquelas mensagens ao contexto imediato e como elas sim, próprias foram ficando vencidas já no próprio Velho Testamento. Muitas delas foram abolidas antes de Jesus, no Velho Testamento. Você sim, vê, e tem uma coisa interessante no Velho Testamento, é que você vê a condenação às adúlteras e aos adúlteros o tempo todo, sim, especialmente dos profetas. O profeta Jeremias, profeta Ezequiel, do capítulo 16, 17, 18 até 20 e pouco, as expressões que ele usa são tão pesadas. Se fosse eu usando, iriam dizer que eram pornofônicas. Se eu usasse as expressões que ele usa lá, as mulheres de Israel gostam dos egípcios. Aí ele diz, por causa, e a expressão que ele usa é por causa, aí usa a palavra mais violenta para descrever um pênis de cavalo.
O que elas gostavam mesmo era da cavalice animal, era disso, era daquilo. Eram praticamente zoofílicas, com entes monstruosos, e batem, 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 batem. Profeta Oséias é sobre adultério, prostituição. Israel é adúltera em relação a Javé e adultera com Baal e com os outros deuses. E você vê isso. Agora, você não vê essa atitude em relação a gays. E é porque não havia gays em Israel? Claro que havia. Claro que havia. Agora, gay, em geral, era homem. Porque o lesbianismo, ou a lesbianidade feminina, sempre foi vista com naturalidade, até porque os homens queriam ter mais de uma mulher. E não havia nada contra ele ter 2, 3, 5, 8, 10 mulheres. Ele não podia era pegar a mulher do vizinho, a mulher que não era dele, mas se ele fosse casado com tantas quantas fosse, fazia parte da cultura. Então não era adultério fazer isso. E aí o próprio harém dos reis e dos homens ricos naturalizava o contato entre as mulheres. Porque o homem sempre gostou de ver mulher fazendo carinho em mulher, mulher deitada com mulher. Sempre gostaram, eles se excitavam. O machismo, o patriarcalismo se excitou com a sexualidade feminina, não apenas praticada sobre o indivíduo, mas umas com as outras. Então a mulher tinha muito mais espaço de vazamento do seu carinho. É normal pentear o cabelo uma da outra, tocar uma da outra, tomarem banho juntas, terem privacidade, e que os romanos, depois os homens romanos aprenderam a ter nas suas saunas e tudo mais, né? Mas na antiguidade do povo hebreu e de Israel não era assim. No entanto, eram homens os que detinham o poder dos apedrejamentos. É a mesma razão pela qual só a mulher foi levada para diante de Jesus em João 8. Cadê o cara do match? Para adulterar tem que ter um match masculino. O match, eles disseram foge, 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 tira teu nome lá do Tinder, que é uma bandeira danada. Agora, a mulher eles levaram, tiraram da cama e levaram peladona lá para o meio da... E era no templo, no pátio do templo que o negócio estava acontecendo. Não queriam nem saber. Então, como são os homens que dão as cartas, a gente não ouve falar quase de caso de homossexualidade explícita no Velho Testamento, porque são os homens que escrevem os textos, que definem tudo, o que entra, o que não entra. Os homens são os sacerdotes, os levitas. A religião judaica é de homens. As mulheres passaram a ficar na sala ao lado, na sinagoga. Mas é uma religião de homens, como o cristianismo, que não é o evangelho. O cristianismo começa no IV século, quando o imperador Constantino absorve a igreja e a perverte, a transforma numa religião chamada de cristianismo, por nós, no passar do tempo. Então, o cristianismo também é uma religião de homens. E durante muito tempo, se você pegar a lista dos pecados sexuais cristãos, e tem um livro que vocês encontram nos sebos virtuais, porque ele saiu, deixou de ser publicado, um livro extraordinário, que faz falta no Brasil, especialmente nesses dias, chamado Eunucos pelo Reino de Deus. Se vocês nunca leram, entrem aí na Amazon e comprem num sebo virtual Eunucos pelo Reino de Deus. Aí vocês vão ver um levantamento histórico de uma teóloga alemã, católica, um levantamento pormenorizado de tudo que consta nas atas da igreja no curso da história.
sobre a sexualidade feminina. E aí você vai ver Legal. como a homossexualidade masculina é uma coisa que se passa meio batida por ela. O problema sempre foi a mulher. O homem tendo uma relação anal é uma coisa menor. Mas uma mulher que tivesse uma relação anal, ela podia sofrer até mesmo um sofrimento capital. Mesmo que quem a possuísse fosse o marido dela. Qualquer coisa que a mulher fizesse, se ela gozasse, e alguém ouvisse do quarto ao lado ela gozando e a denunciasse, ela podia ser apedrejada, eliminada, presa, posta num calabouço. Então a sexualidade feminina, especialmente, foi mais massacrada no cristianismo do que em qualquer outro lugar do mundo, talvez só de alguns anos para cá, na jihad islâmica, nos grupos profunda e imensamente radicais dos últimos 100 anos de islamismo. Porque antes, o islamismo sempre glorificou a figura feminina, como conquanto houvesse as leis de reserva e de pudicícia feminina e tudo mais, mas o lugar da mulher é o lugar da poesia, do encanto, e da paixão, da devoção do marido. Tinha muito esse lugar, tanto é que no Ocidente a gente costuma dizer que foram os árabes que inventaram a poesia, quando na realidade está longe de ser verdade. Mas essa poesia romântica, de Mil e Uma Noites, nenhuma cultura foi mais prolífera nela do que a cultura muçulmana, do que a cultura islâmica, com certeza absoluta. Mas então, o meu filho Ciro foi que fez o meu bom trato para com todos os gays e lésbicas. Eu tinha muitos funcionários a vida inteira trabalhando para mim que eram gays ou eram lésbicas e ninguém sabia, só eu. Ou alguns outros lá dentro, poucos. Eu acho que o único lugar cristão onde eles tinham lugar para trabalhar. E chegar para quem presidia tudo, sendo eu a pessoa, e me dizerem. E de pedirem ajuda, aconselhamento, como é que eles deveriam se tratar, e se tinha solução para a culpa deles, e coisas do gênero. Mas com o Ciro, eu ganhei uma diplomação. Numa época em que ninguém tinha coragem, nem quando eu me converti, ninguém tinha coragem, há 50 anos atrás, nem de 95 para cá. Pessoal, os meus amigos me diziam: ah, Caio, que bom que você tem essa liberdade toda, porque você limpa a área para a gente plantar. E alguns me diziam: por favor, vai limpando a área, porque eu não tenho coragem de falar. Se eu falar, eu vou ser disciplinado. O pessoal só ganhou coragem de começar a falar no assunto de uns 7 anos para cá. Eu digo pastores. Sim, sim. De uns 7 anos para cá, os mais afoitos, os mais corajosos começaram a falar sem reservas a respeito do assunto, 7, 8 anos para cá. E fora isso, eu estava sozinho, com a costa dessa largura, feliz da vida, porque quanto mais larga a minha costa ficava, mais sombra ela produzia para aqueles que queriam e querem se agasalhar, dentro e fora da igreja. O que é maravilhoso é que esses pintinhos, milhões de pintinhos que se agasalham debaixo das minhas asas, são de dentro e de fora. Porque os de fora também, toda hora, pedem um colo. O tempo todo, me dá um colinho, me dá um aconchego. E eu não tenho problema, pode vir. Você tem colinho, tem aconchego. Meninas, meninos, idosos, gente que às vezes você não acredita, que levou 60 e tantos anos para
ter coragem de contar a primeira vez qual era a sua preferência. E tendo engolido todas as angústias do mundo, vão falar a primeira vez já com o rosto começando a ficar marcado pela idade, pela velhice, e o coração já murcho de esperanças. Isso é muito triste, né, Desculpa. Caio? É triste, sim. A gente às vezes recebe perguntas de algumas pessoas, e você entrou nesse assunto, e eu queria até que você falasse sobre isso. Algumas pessoas que já estão casadas há muito tempo com o sexo oposto e com filhos e tal, e aí não quer se separar, às vezes, por conta dos filhos e tal, ou então por conta da igreja também, porque eu faço parte de uma igreja tradicional e eu já me acostumei, foi minha vida inteira. Já me acostumei, exatamente. Eu queria que você falasse para essas pessoas sobre isso, sabe? Porque às vezes eles pedem pra gente assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Qual atitude você acha que eu tenho que tomar? É meio complicado a gente falar o que a pessoa deve fazer, né? A atitude que ela tem que tomar. Mas eu queria que você, com o seu entendimento, falasse um pouquinho sobre essa questão específica, sabe? Desse problema específico. Quando são pessoas com menos de 40 anos e que têm filhos muito pequenos ainda, normalmente eu aconselho conversarem, o casal, e falar e ver como é que a pessoa lida com aquilo. E tem alguns que depois da conversa encontram um termo do tipo, olha, fica livre, eu não vou te perturbar, te acusar, nem te deixar, por causa dos nossos filhos. E a gente vai juntos, cobrindo-nos um ao outro, tratando-nos com carinho e amor e misericórdia um ao outro, até o tempo em que os nossos filhos estejam já maduros o bastante para a gente escolher os nossos caminhos. E alguns escolhem, inclusive, depois de um tempo, eu já acompanho pessoas assim que conversaram depois de 10 anos de casados, resolveram conversar. E que estão juntas até hoje. O que aconteceu? O marido liberou a mulher e a mulher liberou o marido e criaram os filhos juntos. Os filhos, obviamente, com o passar do tempo, foram notando que eles não tinham pais completamente funcionais do ponto de vista da conjugalidade parental. Por outro lado, eram discretos, ninguém levava ninguém lá, ninguém fazia fuzuê, nem escândalo, nem briga. Houve outros que consentiram, levaram até uma determinada idade, quando perceberam a maturidade mais equilibrada dos filhos, conversaram num processo que não foi imediato, foi gradativo, chegaram a uma conclusão, os filhos em geral entendem quando não são traídos, quando não é subtesa, quando eles veem que houve um respeito, um cuidado, uma reverência para com eles, e por amor a eles, para não assustá-los, a maioria deles compreende. O que os filhos não compreendem é traição. O que os filhos ficam chocados é com mentira, é com hipocrisia. É isso que eles não toleram. Agora, verdade, por mais dura que seja, se for compartilhada em amor, com gradualidade, esperando a maturidade, concluindo na hora certa, com sinceridade sempre, normalmente os filhos entendem. Eu atendo filhos que foram maltratados pela mentira e pela hipocrisia. Esses ficaram revoltados. Não trabalho para ir pacificando, acalmando, quando você consegue. Outras vezes demora muito a conseguir.
Uns vão mais rápidos, mas tem alguém ou alguns poucos que demoram muito a baixar a guarda, a abrir os braços, a acolher de novo, enfim. Então, se é de 50 anos para cima e a pessoa, por exemplo, casou cedo, já está com os filhos aí na faixa de 18 anos, 21, 22 anos, e eu vejo a pessoa, vejo que ela terá mais um outro tanto de vida. Só que o primeiro tanto da vida de uma pessoa que está com 40, 42 anos, até os 8, 10 anos de idade, foi uma assistência da geral, né? A pessoa não está vendo ainda direito. À medida em que você vai chegando mais perto de 16, 15, 16, é que você vai começando a ir para a arquibancada. Depois você chega na vida adulta e já está vendo o jogo de um camarote. Mas quando você está naquela fase em que os filhos, em que você já criou os filhos, está com 42 anos, viveu até os 15 anos vendo as coisas ainda muito embaraçadas. Tem 25 anos de muita lucidez, quem sabe, ou de aparente bastante, ou lucidez funcional. Mas de 40 e tantos em diante, a pessoa já aprendeu muito consigo mesma, com a conjugalidade, com os filhos, com muita coisa. Tem a chance de aproveitar os próximos 40 anos, que é o que logo, logo vai ser a média de vida de todo mundo. Cada vez mais será longeva a nossa vida. A pessoa pode aproveitar a maior parte ainda da vida adulta para viver uma vida saudável, sem esquivamento, sem sombra, sem aquela discrição nervosa permanente, que ninguém se sente bem vivendo assim para sempre. Então, a minha recomendação é sempre de diminuição de danos. Porque o ideal mesmo é ninguém partir para um casamento heterossexual, sendo que existe dentro dele ou dela uma indefinição. Ainda que seja uma indefinição, não é aconselhável buscar no casamento a definição. É covardia a gente querer se resolver casando com alguém. Ou resolver um problema de imagem casando com alguém. Um problema eclesiástico, já está com homem, já passou dos 40. Aí ou é assexuado ou começa o pessoal a dizer, escuta, será que ele gosta de outra coisa, de dar ré no quibe, que o negócio dele é de outra natureza. Enfim, começa a levantar suspeição, aí o cara, como no passado, a maioria dos gays casavam. E tinham filhos. Aí eu perguntava, cara, você não gosta de homem? Eu gosto de homem. Como é que você consegue fazer filho? Alguns tinham 5 filhos. Aí o cara dizia, eu prendo a respiração, vou lá e penso em outra coisa e mando ver. Procuro os dias férteis para de fora todo mundo achar que a minha performance é infalível e tudo mais. Então, é muita mentira, muita teatralidade para se viver uma vida assim, especialmente no ambiente religioso. Eu acho que o que merece todo cuidado são os filhos. Todo cuidado. E, em segundo lugar, o cônjuge. Tem que ser cuidado com carinho, um trato enorme, se a pessoa já cometeu esse equívoco de se casar com quem prioritariamente não gostaria de ter se casado e com um gênero sexual que não é o que ela aprecia. Então, quanto mais a pessoa puder trazer isso para a luz, menos sombra se acumula na gente. Eu vejo muita gente que envelhece muito mal porque viveu com sombras.
a vida Sim. inteira. Chega uma hora que se você não trata da sombra, a sombra trata de você. E aí vem os surtos, vem as angústias, as depressões sem explicação, o envelhecimento, a idade chegando, com a pessoa em profunda insatisfação, tristeza, amargura. Enfim, o preço que se paga pelo encobrimento, o preço existencial e psicológico é pesado demais. Frequentemente, melhor você encarar 4, 5 anos de luta e depois ir ganhando o seu lugar ao sol, seu lugar de fala, de respeito, do que se esconder até morrer. Muito melhor. Então, se fosse a minha escolha, nesse sentido, eu escolheria fazer como meu filho fez. Encarar logo a bordoada e depois ficar com a casca grossa, porque a dele também é grossa, que ele não está nem aí. E o mais Graças interessante é que, quando eu coloquei esse nome nele, de Ciro, foi pensando no rei Ciro, da Pérsia, Ciro Grande, baseado em Isaías 45, que foi uma profecia feita a respeito de Ciro pelo profeta Isaías 100 anos antes de Ciro nascer. E aí, quando os judeus estavam no cativeiro, na Babilônia, e passaram por aquela sucessão de mudanças dos opressores, dos babilônios para os medos, para os persas. Quando chegou na vez dos persas, e eles estavam lá, Ciro Grande apareceu. E foi ele que assinou o édito que liberava Israel para voltar para Jerusalém, voltar para a sua terra, para a terra de Israel. Então, como é que ele assinou isso? Dizem os historiadores judeus que ele ficou chocado quando os escribas judaicos abriram o rolo do profeta Isaías e leram para ele o capítulo ali, que para nós é o capítulo 55, que estava escrito há 100 anos a respeito dele, dizendo: eu levantarei a Ciro. Ele não me conhece, mas eu o chamo pelo seu nome. Uau. Ainda que ele não me conheça, e o unjo para ser libertador do meu povo em cativeiro. Ele irá diante de mim, despedaçando as portas de ferro, quebrando as trancas de bronze, arrebentando os grilhões e deixando o meu povo ir livre. Esse era o que estava escrito da parte de Deus acerca de Ciro, é só ler no capítulo 45 de Isaías. Amém. Quando ele leu aquilo, o cara quase cai duro. E libertou o povo, voltaram para Israel. E eu, quando o Ciro ia nascer, eu estava na dúvida entre 2 nomes, e um deles era Ciro. Eu voltei para casa e, na véspera do nascimento dele, li Isaías 45, e aí deu aquela vontade de firmar a ideia no nome dele, de Ciro, e a mãe dele concordou, de modo que nós assim o chamamos por essas razões. Só que eu, na minha limitação, sempre imaginava que ele carregava assim aquele espírito de uma grande promessa, de uma pessoa que iria viver para ser um libertador de outros. Sempre pensava com categorias de libertação cristã, de pregação, de ajudar muita gente, isso e aquilo. Como se fosse o que tinha acontecido comigo.
Mas não, Sim. quando ele me contou, com 18 anos de idade, logo, logo eu comecei a ter uma suspeição de que eu tinha botado o nome certo na missão errada. Aí que Mas você descobriu a missão. aí que eu descobri, eu estava pensando na missão errada e botei esse nome, mas a missão é essa aqui. É para libertar essa multidão de Sim, gente. glória a Deus. E que se não fosse por causa dele na minha vida, eu continuaria sendo generoso com todas as pessoas, mas não acabaria tão completamente identificado com a situação, com a condição que virou meu sobrenome também, especialmente na boca daqueles que querem ser meus detratores. Sem saber que quanto mais eles dizem que eu sou amigo de LGBTQIA+, porque tem mais, eles estão fazendo a mesma coisa que os detratores de Jesus fizeram quando disseram que Jesus era amigo de pecadores. Eu sou um pecador, o que me resta é ser amigo dos meus iguais. Sim. E o pecado da homossexualidade, se é pecado, não é pior do que o pecado da heterossexualidade, se é pecado. É só uma sexualidade, nenhuma delas tem que ser pecaminosa. Exatamente. A pecaminosidade pode acontecer na heterossexualidade, tanto quanto na homossexualidade, na homoafetividade, como na heteroafetividade. Pode acontecer em qualquer gênero ou expressão, porque o pecado é a utilização, é a manipulação, é a falta de amor, é a falta de consideração pelo outro, é o desrespeito, é o uso, é o descartamento, é o tratamento, de modo que eu vejo gays pecando contra gays. Como eu vejo heterossexuais pecando contra heterossexuais. Eu vejo os iguais pecando contra os iguais. Quando traem, mentam, trazem situações de baixa autoestima, de angústia desesperada naqueles que amaram, se entregaram e de repente viram que foram apenas usados e descartados. Sim. Então a gente peca, todos nós pecamos, igualmente carecemos da glória de Deus. É verdade. Então, todo mundo. Então não é porque é um pecado de quem deita com uma pessoa igual, sexualmente falando. Eu posso deitar como é diferente, pecar contra ela, e os maiores e mais correntes pecados, e em quantificação de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pecados sexuais, são todos heterossexuais. O pecado homossexual, o primeiro percentual é pequeno na história humana. O percentual é pequeno. A gente está vivendo um período de elasticidade. Mas não é a primeira vez. Quando você conhece a história, você vê que na história humana tem fluxos e refluxos. Fluxos e refluxos. A gente está vivendo o maior refluxo, porque a gente também tem uma rede, uma malha de comunicação de desentocamento, do enrustimento no planeta. Então, é uma eclosão planetária que nunca houve antes. Mas a espécie humana, no geral, na média ponderada, fora esses momentos, esses ciclos de aumento e diminuição, você aumenta a repressão, você aumenta a liberação pessoal para a prática do oposto. Aí você amplia a liberdade, você cria gerações um pouco mais fechadas. Sim. É a história de pais muito doidos, filhos caretas. Essa alternância que a gente viu
por exemplo, para eu não ficar falando aqui desde eras bíblicas e nem passar pelos romanos e sair vindo pela história universal, você vê esse fluxo e refluxo o tempo todo. São milhares de anos de testemunho. Mas a gente nunca teve um tempo como esse. A humanidade, ninguém viveu os nossos dias até hoje. É verdade. Ninguém viveu. Nós somos pessoas de um novo mundo, de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova humanidade. Nós vamos e estamos experimentando coisas que nenhuma outra civilização humana de Homo sapiens sapiens experimentou antes de nós. Eu creio que houve civilizações inteligentes no planeta Terra antes da nossa. Mas, do Adão Homo sapiens sapiens para cá, nunca houve uma civilização que tenha chegado nesse nível interestelar, que tenha entrado no genoma do DNA, que possa mexer, alterar, possa botar um terceiro olho em você, que possa fazer... Não é Deus A7, é o diabo A4, na genética humana, nas mudanças de todos os tipos, para o bem e para o mal. Nunca tivemos isso. Uma promessa de que daqui a tantos anos, se não houver uma guerra nuclear, nós vamos ter 1 milhão de pessoas morando em casulos em Marte. Totalmente factível, vai acontecer. Turismo para a Lua, daqui a 8, 10 anos, já vai começar a ficar acessível. E no dia que ficar bastante acessível, eu vou acabar indo fazer uma oração de lá para cá. E pregar na internet lunar para o planeta Terra e dizer de lá, bye, bye, planeta Terra. Então... Será que a gente consegue fazer uma live? A gente faz. Se eu viver mais 20 anos, eu ainda vou ver tanta coisa que eu já vi, que eu sei. Que eu sei que vai acontecer. O futuro não me é uma surpresa. Na realidade, eu não tenho sido surpreendido por nada. Faz muitos anos que eu vejo que seria assim. Não é possível que o homem não consiga realizar tudo que ele consegue imaginar. Tudo que você consegue imaginar, pode ter certeza de que você consegue fazer. Amém. A imaginação é a demonstração de que eu posso alcançar. Então, eu sou do tamanho da minha imaginação. É verdade, a palavra fala isso, né? É. Assim como a gente Então, imagina, gente, a gente é. Eu vou ter que descer, porque hoje é aniversário do meu filho, Daniel. Sim. E eles estão todos lá embaixo, me esperando já há Meu 1 Deus! hora. Eita. Começou às 8. Caio, eu só queria te pedir, te agradecer, a gente quer te agradecer muito por você ter aceito. E eu queria te pedir mais 3 minutinhos só para a gente chamar uma pessoa aqui, que ela vai cantar uma canção, que essa canção, inclusive, foi até eu que fiz. Ah, é? O Espírito Santo mandou para mim e eu passei para ela cantar, é a Que Larissa. bom. Eu vou chamar ela aqui. Ela é uma pessoa, é uma menina lésbica, cristã, feminista. Aham. Então, eu Aham. vou chamar ela aqui para ela poder cantar rapidinho. Tá bom, E aí eu vou deixar você ir. tá Peraí. bom. Deixa eu chamar Obrigada ela. mais uma vez. É uma honra para Muito mim. necessário para nós. Amém. Participar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe. Sinceramente, sua um vida. momento feliz. Demais, demais. Nós Tá aí amamos. ela. Tá subindo. Subiu? Larissa está Vai. subindo. Oi, Subiu. Larissa. Agora isso. Tô aqui. Tudo, Ai, gente. tudo bom, Os mais Larissa? próximos, Larissão. Larissão, É sobre. Larissa. Para alguns pode ser até Larica, né? Oxi. Desculpa a sobre. brincadeira. Amém. Larissa. Bem-vinda. Só para poder falar um pouquinho sobre essa canção, Aham. Deus me deu ela porque ele me fez lembrar de quando eu fui excluída. Quando eu tinha 18 anos, eu fui excluída da igreja que eu era.
E ele me fez Aham. lembrar disso, e aí, a partir daí, essa canção foi feita, né? E aí eu chamei Uhum. a Larissa porque a Larissa tem uma voz incrível, maravilhosa, que eu amo a voz dela. Que bom, Larissa. E é isso. Que Larissa, se bom. apresente aí pro Com pessoal. você. Oi, gente, eu sou Larissa, sou lésbica, Larissão, como vocês quiserem me chamar. Assim como as meninas aqui no Jesus Hope, eu também faço um conteúdo voltado para pessoas que são LGBTQIA+, e que acham que Jesus não as aceita, mas ele aceita Glória a sim, Deus tá por tudo isso. bem. Então, se vocês quiserem também mais um lugarzinho para ter conteúdo, tem o meu perfil também. Sim. Frequento a mesma igreja que as meninas, estamos aí no mesmo ministério, graças a Deus. Tenho o privilégio de conhecê-las pessoalmente, graças a Deus por isso. Que Nós em bom. BH, ela em São Paulo, e a gente, graças a Deus, já se conhece por causa da denominação. Isso. Que bom. E Vamos lá? bora? Bora. Vai ser voz e o Espírito Santo, do jeitinho que Jesus criou essa música, né? Vamos lá? Um encontro foi marcado no ventre da minha mãe. Você já sabia o meu destino. Estava tudo definido, mas chegou o dia em que o nosso encontro foi adiado. Eu escolhi o lado errado, pedras me atiraram e a minha dor me destruiu. Fui excluído, mas não esquecido. Hoje estou aqui para dizer que o nosso encontro acontece todo dia. Pois hoje você é o dono do meu coração. Preciso tanto de ti, meu Senhor. Amém. Preciso tanto de ti, meu Senhor. Preciso tanto de ti, meu Senhor. Deus meu, ei meu Senhor. Amém, Larissa. Amém. Glória a Deus! Amém, amém. Maravilha, minha Muito filha. Deus te obrigada a abençoe. todos e todas. Amém. Obrigada, Larissa. A live vai ficar Amém. gravada, compartilha com todo mundo. Amém. E até Tá a bom. próxima série de lives. Um Amém. beijo. Obrigada, Beijo. Caião. Um abraço. Deus Valeu, abençoe. Larissa. Tchau. Beijo Tchau. para todas Beijo. vocês. Tchau, queridas. Tchau. Tchau.